A Marli voltou. Marli, bom dia! Bom dia! Caiu a sua ligação, mas agora você restabeleceu o contato conosco? Graças a Deus! Marli, que bom ter a sua participação. Eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre esse tema. Lembrando que você já ganhou um livro e a produção, logo depois que a gente encerrar o nosso papo aqui, vai falar com você para te entregar, tá bom? Uhul, obrigada! Mas fica à vontade, Marli. Ô, pastor, não, porque eu gosto muito de você, pastor Vanderlei, agora eu vou assistir hoje o Reflexão, né, dele, né? Vocês são uma bênção, na verdade, né? Pastor Vanderlei também, Felipe, a Lu, a Luciana, né? Você, pastor Jean. E a gente gosta muito de vocês, eu aqui, minha sogra. Vocês lembram de mim, eu participei. Porque eu fiz caminhada hoje, vim correndo para não perder vocês. E, assim, o pastor Vanderlei como homem público também, né? É maravilhoso, né? De Deus. Esse tema mesmo, pastor, a gente tem que lutar muito assim para continuar humilde, né, pastor? Porque, né, o mundo apela muito a gente querer ser melhor, né, e tudo, né, assim, né, querer a carne, né, pastor? Hoje estava ouvindo a Joyce falar também, ela estava falando a carne, né, a carne grita, né, quer mais, quer mais, quer mais, ela falou hoje isso. Então, a gente tem que buscar mesmo a Deus, né? E buscar ser, né, assim, como Jesus, né, pastor? Humilde, né? E manso, né? É isso aí. Ouvir a voz de Deus mesmo. Exato. Ô, Marli, que bom ter sua participação, viu? Você acabou de ganhar um livro, a produção já entrou em contato, já sabe os seus contatos, então você pode ficar tranquila, pode desligar o telefone daqui a pouquinho, e aí você só segue as instruções. Deixa eu só mostrar o livro, dá uma olhada na sua televisão. Ó. Olha que livro lindo que você acabou de ganhar, ó. Isso aí, mano. Libertando as Nações, um livro muito interessante. Então, esse será o livro para você aí passar a sua semana lendo. Deus abençoe, viu, Marli? Fica com Deus. Obrigada. Deus abençoe. É legal. Mas que bom, né? Até pra gente finalizar esse momento de devocional, que é tão bom, né? A gente fica querendo falar há muito tempo. Mas eu acho interessante a questão da humildade, pastor, eu até quero que você comente, no sentido de que muitas pessoas acham que, eu sou humilde, porque eu tenho a Deus, eu reconheço em Deus tudo que tenho, mas ela também acaba tendo o seu ego inflado, achando que ela é muito de Deus, que ela não vai cair, que ela é forte o suficiente e talvez que o caráter dela que vai fazer ela ficar em pé. Então, comenta sobre isso. O que Tem uma você acha história disso? interessante que eu vi uma vez. Dizem que um cidadão ganhou uma medalha da humildade. E no dia seguinte tomaram ela dele. Ele botou ela no pescoço. Essa é Boa. Mas Muito bom. é muito bom falar sobre isso, porque às vezes a gente se surpreende com algumas pessoas. Nós temos um exemplo caseiro, vamos dizer assim, né? Vamos tomar como exemplo aqui a vida do pastor Márcio Valadão. Algumas pessoas se impressionam quando tem um contato pessoal com o pastor Márcio. Eu acho isso assim muito interessante, porque algumas já me confessaram que primeiro pensavam que ele era uma pessoa inacessível. E quando tiveram contato com ele, viram tanta humildade dele e tanta facilidade de acesso, de chegada, que elas ficaram impressionadas. Pessoas que o convidaram para algum evento e que ele foi, e que elas pensaram que ele não iria, não é? E lá estava ele. Então nós temos um exemplo caseiro de uma pessoa que tem, ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, demonstrado realmente assim uma humildade muito grande, um reconhecimento muito grande de tudo que Deus tem feito na vida dele, ministerial, e na vida da igreja. E nós que convivemos com ele somos testemunhas disso. Ao passo que, muitas vezes, a gente também se depara com situações constrangedoras. Eu que rodo muito, não é? Ontem mesmo, aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Elias, lá da Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro, lá em Ibirité, uma igreja enorme, está fazendo um trabalho maravilhoso, social, lá em Ibirité. Tive a oportunidade de estar lá. Muitas vezes a gente encontra pessoas ao longo dessa caminhada que elas nos surpreendem de forma negativa. Ou seja, são pessoas inacessíveis, são pessoas que eu mesmo conheci algumas ali, ainda na fase bem embrionária do processo da vida profissional delas, e de repente elas conseguiram alcançar um determinado status, um determinado padrão, e elas
se acercaram de assessores por todos os lados, de maneira que elas se tornam praticamente inacessíveis. Cria-se uma redoma, né, de pessoas no entorno dessa pessoa e, às vezes, em alguns casos, até muito sem a aprovação dela, muito sem o consentimento dela, mas as pessoas vão fazendo isso. Tentaram fazer isso com Jesus, por exemplo, não é? Quando a gente olha para a Bíblia, houve um momento em que as pessoas queriam se aproximar dos discípulos. Não incomode o mestre. Ele disse, não, deixa. Aquelas crianças, quando quiseram chegar até Jesus, eles disseram, não, olha, tira as crianças para lá, as crianças vão incomodar o mestre. Ele disse, não, deixe vir a mim esses pequeninos aí, porque deles é o reino dos céus. Então aquilo ali mostrava a humildade de Jesus também, não é? Reconhecendo que, embora sendo filho de Deus, sendo uma das pessoas da Trindade, sendo a pessoa que foi e é, ele, Jesus, sempre tinha tempo para as pessoas, era uma pessoa acessível, era uma pessoa que se misturava de tal forma com a multidão, que eu fico imaginando que Jesus era tão igual, que até para que ele fosse identificado, quando Judas o traiu, teve que se combinar um código. Exatamente. Não é verdade? Olha, aquele que eu beijar, esse é o homem, prende ele. Você está falando uma coisa sublime, e eu quero que você segure aí, pastor, que você vai voltar nesse tema. Tem o Vanderlei, que é o seu xará, e quer falar com a gente também. Vanderlei, bom dia! Alô? Caiu também a ligação. Meu Deus, mas o pessoal tem que... É perseverança, tem que ser humilde nessas ligações aí. Agora 2-1 pro Tutu. 2-1. Volta a ligar também que você já vai ganhar um brinde também. Mas que interessante essa colocação, acho que resume muito o tema dessa manhã, a questão do código até para se mostrar quem era Jesus em função de se parecer tanto com aqueles que... Ele não era uma pessoa, ou seja, você não ia chegar no grupo de discípulos e Jesus estando lá, e Jesus com uma roupa assim toda, com todo respeito a quem queira usar o que quiser, mas com uma roupa assim toda espalhafatosa e tal, ou, sabe, numa posição em que não, esse é o cara, não. Para saber que aquele era Jesus, Judas combinou, falou, olha, eu vou beijar um. Esse que eu beijar, é esse que é Jesus, prende ele. Isso mostrava o nivelamento, sabe? Isso também é humildade, é quando a pessoa ela se propõe a nivelar, ela não quer se mostrar ou não quer deixar a entender que ela sabe mais, ela pode até saber mais, mas se a gente fosse analisar a situação que trouxe Jesus até nós, e se Jesus fosse pensar como nós pensamos, Jesus não teria vindo. Por quê? Porque ele teve que descer muito para chegar até nós, sabe? E não desceu geograficamente, não. Ele teve que descer, e não desceu também espiritualmente, mas ele desceu de um nível... Gente, não dá para a gente imaginar o que é o céu. É o maior exemplo. Não tem, a gente não tem como. Eu, às vezes, com todo respeito àquelas pessoas que hoje estão morando lá debaixo dos viadutos, debaixo das pontes, e para mim, principalmente, que atualmente estou trabalhando muito essa questão das drogas, combatendo essa questão das drogas, presidindo uma comissão que trata desse tema na Assembleia, eu, de vez em quando eu passo debaixo dos viadutos e vejo aquelas pessoas cozinhando naquelas panelinhas improvisadas lá, tudo enfumaçado, tudo, sabe, pegando os restos de comida, jogando na panela para comer. Cara, duas coisas me ocorrem. A primeira delas é um sentimento de tristeza de ver nossos irmãos nessa situação, que são irmãos nossos. Sim. E agora uma segunda coisa que me vem ao coração foi exatamente isso que Jesus fez. Quando alguém vai até aquela pessoa, se assenta com ela ali, onde ela está, e conversa com ela, e até come da comida que ela faz, essa pessoa está fazendo exatamente o que Jesus fez conosco, porque o que Jesus deixou é tão maravilhoso que a nossa mente não consegue alcançar. E eu costumo dizer que Jesus desceu e veio ao lixão, porque o mundo, ainda que possa parecer ser uma coisa, não é? Quem olha para a televisão, vê essas coisas, nós estamos num lixão, a verdade é essa. Se fizermos uma comparação com o céu, não é? E Jesus deixou, a Bíblia diz, o esplendor da sua glória. Ele desceu até nós e veio a esse lixão e se assentou conosco debaixo do viaduto e veio comer da nossa panelinha enfumaçada. Nos dá o grande exemplo, na verdade, o maior exemplo de humildade é Jesus, né?
Infelizmente, nosso tempo é curto, pastor, mas assim, eu vou aproveitar para poder já reforçar que reflexões como essa que o pastor Vanderlei está trazendo aqui, você vai ter também hoje, às 23 horas, aqui na Rede Super, você assiste a estreia, na verdade, do programa Reflexão, né, pastor? Reflexão com Vanderlei Miranda. Para dar sequência. Chique o nome? Ficou chique, mas eu digo isso com humildade, viu? Já foi embora a humildade. A gente sabe. Na verdade, o que a gente queria era porque eu ouvi o que Deus tem para falar com a nossa vida através do Senhor, é maravilhoso. O que a gente queria era ficar aqui a manhã inteira conversando. Eu estava aqui me deliciando com essa sabedoria. Eu até pensei, qual vai ser a deixa para falar desse programa? Você vai ouvir muito mais disso no programa de reflexão. Então não tem deixa, não. A verdade é essa. Você, a partir das 23 horas, hoje, segunda, quarta e sexta, né? Bom, eu vi ali segunda, quarta e sexta, mas eu não sei porque... Na conversa com o nosso diretor, com o Alex, ele disse que seria diariamente, de segunda a sexta. Ele inédito, aqui está para mim que inédito é as segundas, quartas e as sextas-feiras. Isso, o Filipão está corrigindo aqui. Exatamente, segunda, quarta e sexta são inéditos e os outros serão as reprises, mas que você precisa ouvir 2 vezes pelo menos para você comer tudo. O que a gente chama de alternativa é a nossa famosa reprise, né? Exato. Mas é uma pena que a gente não tenha mais tempo mesmo, porque eu pensei que vocês iam me fazer uma pergunta. Ao longo dos quase 14 anos de Noite Companhia, o que marcou no programa? Então, por favor, responda. Aliás, vamos fazer um convite, então, a pergunta e o convite. Eu tenho uma história muito interessante, mas ela é uma história que demanda alguns minutos, porque ela foi, para mim, uma das histórias mais marcantes. Imagine uma pessoa saída de uma penitenciária e hoje está dentro de uma universidade fazendo um curso de Direito, num curto espaço de tempo, com uma participação efetiva da nossa escola Carisma, que permitiu a ele fazer também o curso.